Uma notícia aqui que já foi pauta nossa na última semana, só que agora é a explicação de como que isso vale na prática, né, para todos nós aqui, assalariados. É que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que está ampliando a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Esse texto, vocês sabem que ele prevê isenção de imposto para pessoas com renda de 5.000 ou 60.000 ao ano. Tem um desconto também para quem ganha até R$ 7.350. Essa proposta estima-se que deve beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. Aqui no Espírito Santo são mais de 300 mil, tá? Segundo os cálculos iniciais. E a gente vai saber o que na prática, como é que a gente tem, qual é o benefício de fato que a gente tem na prática, né, com o aumento dessa faixa de isenção do imposto de renda. Esse projeto, gente, ele precisa ainda ser sancionado, tá? Pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seguiu para o Senado, então ainda pode sofrer alterações, o que é pouco provável, porque há acordos, né, para que isso tramite logo, mas para que a gente explique na prática quais são as mudanças reais na vida do trabalhador, aqui no estúdio comigo já está a Carla Tasso. A Carla, gente, vocês já conhecem, ela está todos os anos comigo no projeto de Tira Dúvidas do Imposto de Renda, né? A voz dela já é conhecida de vocês. Ela é contadora, está aqui representando o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. E Carla, bom dia. Bom dia, Fernanda, a você e a todos os ouvintes aqui da Rádio CBN. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, presencialmente com você. Isso, a gente tem transmissões ao vivo, YouTube da Gazeta ES. Você assiste a Carla Tasso aqui falando o que representa isso na prática. Essa ampliação dessa faixa de isenção, que agora passa a ser de R$ 5.000. 300 mil trabalhadores no Espírito Santo se beneficiariam disso. Do teu ponto de vista, isso é legal? Funciona? Fernanda, eu acho que é legal, sim. A gente hoje tem uma faixa de isenção de R$ 2.259,20, então ela teve um crescimento muito expressivo. E a gente pode falar que não é só a isenção dos 5.000, né? Mas também as faixas de redução de 5.000 a 7.000, que também vão ser muito importantes aí para os nossos contribuintes. Que amplia ainda mais, né? A participação do trabalhador. E na prática, como você perguntou, esse recurso que eu estou deixando de passar para o governo, né, que são em torno aí mais de 20 bilhões de reais que está deixando de arrecadar, eu acabo trazendo ele de volta para o bolso do contribuinte, que ele pode aplicar em outras coisas, né? Isso. Para esse aumento de faixa aí de até R$ 5.000, foi feito um cálculo aí de que isso deve trazer uma economia de um pouco mais de R$ 300 mensais no trabalhador, não é isso? Exatamente, exatamente. Essa isenção total, a economia anual dele passa a ser R$ 4.356 para a faixa de 5.000. E aí, progressivamente, né? Porque como a gente vai ter uma redução sistemática de 5 a 7.000, então, por exemplo, se ele estiver na faixa aí de 6.000, o desconto dele, a economia dele vai ser R$ 2.350 ao ano. E é uma economia significativa, né, para pessoas que ganham essa faixa de renda. Sem dúvida alguma, ele já paga o financiamento da casa dele aqui. Exatamente, né? Exatamente. E esse desconto mensal também, gente, ele é muito relevante. É a conta de luz, é a conta de internet, é a conta do telefone. É alimentação, é alimentação, saúde. Tá tudo embutido ali, né? Não, sim. E é dinheiro de volta. Não, sim, plano de saúde, por exemplo. Então, muitos contribuintes que não têm a possibilidade de pagar um plano de saúde, com essa economia anual, na primeira faixa até 5.000, ele pode pagar o plano de saúde da família. Isso aí. Como que é esse escalonamento depois da faixa, né, progressiva? Então, dos 5.000, ele tem essa economia aí de 312,89, como você bem comentou. Dos 5.500, aí o desconto é 75%, então a economia dele passa a ser 436,79, né? E aí ele vai ter o imposto final para pagar já um pouquinho, de R$ 190. Aí de 6.000, o desconto é de 50%, e aí ele tem um imposto de desconto de 574, e aí ele vai ter o imposto a pagar de R$ 390. Então, essa progressividade foi muito boa para os contribuintes. E de 6.500, o desconto dele é de 25%. Então, ele tem uma faixa de imposto sem desconto de 711 e com desconto ele passa a ter 598. Então, veja que a economia foi bem relevante realmente. Isso. E aí, depois, o escalonamento é de 7,5, 15, 22. Isso não mudou, né? Não, os percentuais. Isso não mudou. Não mudou esses percentuais. E aí é muito importante a gente falar que o fato de não ter alterado também os percentuais com o aumento, né, da progressividade, isso vai beneficiar muitos contribuintes. Porque entra mais gente no escalonamento? É, isso aí, entra mais gente no escalonamento. E aí é muito importante também, Fernanda, que a gente se pergunta, né, tá até nos portais aí da Gazeta, e como que a gente faz, né, para suprir esse recurso, né, porque são mais de 25 milhões, né, de arrecadação que o governo abriu mão.
E aí, na mesma legislação, o governo criou aí a tributação das altas rendas, que você comentou logo no início, que quem ganha até 600 mil ano permanece aí sem tributação, mas acima disso começa a pagar imposto. Uhum. Já começam a chegar as perguntas da Carla aqui, uma delas é do Alan, né, Patrícia? Ele fala sobre isenção. Como é que fica uma declaração anual com isenção, não é isso? Isso, exatamente, Fernanda. Continua, né? Só que a diferença agora vai ser o teto. A gente vai ter 5 mil reais. O nosso teto, que era 2.200, passa a ser 5 mil. Isso. Então, a gente começa a ter isenção. Quem ganha 5 mil no ano, por mês, né, durante o exercício, ele começa a ter isenção de imposto de renda. Ou seja, quase que dobrou. É verdade. Até então, no imposto de renda deste ano base 2024, quem ganhava até 2.259 não precisava de fazer a exatamente. Tem alguns outros, né? Ele não pagava o imposto de renda. Isso. E a partir de 2026, que é importante a gente ressaltar, gente, o presidente Lula sancionando, como bem a Fernanda falou, dentro do exercício, a partir de 2026 já está valendo. E aí, quem ganha nessa faixa etária de até 5 mil reais vai ter isenção de imposto de renda. E aí vale para a declaração do outro ano ainda, não é? De 26, isso aí. Então, por imposto de renda do ano que vem, vamos supor aqui, olha, que a medida seja aprovada pelo Senado, sancionada pelo presidente ainda em 2025. Na sanção do presidente, ele já vai deixar estabelecido se já passa a valer para o IR do ano calendário de 25 que entregue 26 ou 26 que entregue 27. Então, isso tem que estar na sanção presidencial. A gente tem que ter a definição do presidente, né? Entendido, porque caso contrário, valeria só para 2027, base 2026. Isso aí. É por causa da questão do ano fiscal. Das mudanças, né? Exatamente. Carla, e essa questão da justiça tributária também, muito se fala, né, que a reforma tributária não trouxe a tal da justiça tributária, né? Os ricos vão continuar muito ricos e os pobres pagando muito mais impostos, né? Do teu ponto de vista, esses ajustes no imposto de renda diminuem essa distância? No meu ponto de vista, como profissional contábil, empresário contábil, eu entendo que diminui sim essa distorção. Não diminui ainda como a gente gostaria, porque a tabela do imposto de renda está congelada há muitos anos, então são muitos e muitos anos, né, todos os contribuintes pedindo essa igualdade. E eu acho que, claro, em todo mundo é assim, né? Quem ganha mais, paga mais. Pergunta boa chegando aqui no YouTube, é do Hélio. Para entrevistada, tá? Na prática, como é que funcionaria? Eu ganho 10 mil, eu fico isento dos meus primeiros 5 mil e pago sobre os 5 restantes? Exatamente. Aí, isso é legal explicar. Quando você entra se vocês quiserem, gente, é muito importante isso, essa informação, tem dentro do site da Receita Federal, você digita assim, simulador imposto de renda. Aí você vai, Hélio, colocar a sua remuneração, que você ganha um mês 10 mil, e ele vai te mostrar claramente, isenção 5 mil, e ele já vai fazer a conta ali. Claro que esse simulador, tá, Fernanda? Ele não está adaptado a essa realidade atual, porque ela não foi aprovada e sancionada ainda. Ela só passou pela Câmara, né? Se tiver alguma alteração, volta de novo. Então, estamos aguardando aí o presidente Lula sancionar. E aí, depois disso, o governo federal vai atualizar a Receita Federal, o programa, e aí a gente já vai conseguir fazer essas simulações. Se eu ganho 8, quanto que eu reduzi? Se eu ganho 9, quanto que eu reduzi? E assim sucessivamente. Essa semana, inclusive, promete ser muito decisiva em relação, né, à questão tributária no Brasil. Essa semana está sendo desafiadora. Aliás, a semana passada também. Também, né? Também. As medidas que prevêem aí para alguns aumentos de impostos, para outros redução, escalonamento, há muita negociação acontecendo. Ontem foi sobre aplicação financeira. Isso. E vamos seguindo, né? Então, eles acabaram excluindo as BETs e as letras, né? E as letras, geral. LCI e LCA, sim. Tinha muito medo, né, de que pudesse mudar a tributação para quem já tinha investido um bom dinheiro nisso. Na realidade, o ministro queria, né, fazer essa alteração, só que aí não foi aprovado nas negociações, como você bem comentou, né? Elas saíram porque hoje é o tipo de aplicação que tem uma rentabilidade muito boa para a pessoa física. Então, eu acredito que o governo foi, na minha opinião, bem feliz em tomar essa decisão. Então, aí o que eles aprovaram ontem foi a aplicação de 18% para investimentos, né? Mas garantindo a isenção para LCA e LCI. Isso. E as BETs também ficaram de fora? Ficaram de fora. Que lobby, hein? Meu Deus, né?
o jogo, né? A distração do brasileiro, né? Que tem provocado um problema grave de saúde mental e de endividamento também, Exatamente. Né? Ô, Carla, falando aqui um pouco, né, dessa questão aí de que eu não preciso de fazer a declaração, então se eu estou nessa faixa, existem itens que excluem, né, essa possibilidade Sim. de você não declarar anualmente? Sim, quando o governo divulgar aí, normalmente isso é logo no mês de fevereiro, os ouvintes é importante saber, ele começar a divulgar as faixas de quem é obrigado a declarar imposto de renda e de quem não é. Lá tem a listagem de todos os contribuintes que são obrigados a efetuar a declaração de imposto de renda. Então, provavelmente, já no início do ano, isso já começa o governo já começa a soltar essas informações. Com a devida correção da tabela, o número de contribuintes tende a diminuir por causa da isenção. Porém, não é só para quem tem renda, né, Fernanda? A gente sabe também que é para quem tem bens, para quem tem ganhos de capital, para quem tem aplicações, investimento no exterior. Então, tem outros itens que entram para te tornar obrigatório a fazer a entrega da declaração. Então, caros ouvintes, não fiquem vinculados só à renda. Pensem nos demais itens que também compõem a obrigatoriedade. Que você pode receber um comunicado da Receita, né? Exatamente, né? Ter o seu CPF aí bloqueado, né? Porque você tem problemas aí com o leão. Patrícia, tem a Maria, ela é aposentada. Exatamente. Quer saber na situação dela como é que fica? Porque ela tem 73 anos e tem 2 rendas de aposentadoria, INSS e Previdência Privada. Como é que ela faz? Aí, Maria, né? Isso. Aí, Maria, você tem que analisar o tamanho dessas suas 2 rendas, né? Se as suas 2 rendas estiverem dentro até o limite de isenção, você continua isenta. Lembrando que os contribuintes que acima de uma certa idade, se não me engano, acho que é 80, eles são também isentos de declarar, né? Então, a Maria tem que verificar o enquadramento no que ela ganha de remuneração tributável. Se esse enquadramento ele tiver até os 5 mil, ela vai ter a isenção, sem deixar de lembrar dos bens, né? Se ela tem outras rendas, se ela tem ganho de capital durante o exercício, aplicações financeiras. Então, a gente não pode vincular só a renda, tá, Maria? Tá, Patrícia? Vamos supor que ela tem o teto lá, tá? Da aposentadoria hoje, é 7 mil e uns quebradinhos. Aí ela vai ter que fazer Ela a vai ter os declaração 5 mil de isenção. e a diferença tributável. E a diferença Aí vai tributável. entrar naquela tabelinha que a gente comentou, né? Não É. vai ser o 100%, mas ela começa a ter os descontos. O ouvinte aqui no YouTube tá até brincando assim, ó, por isso que se chama escalonado, É não é isso aí, é isso Aham. aí. Esse escalonamento, ele é muito importante para todos os contribuintes, porque é algo que a gente estava acostumado só com a progressividade. A gente tem agora um escalonamento e a progressividade. O ouvinte aqui, o outro ouvinte, o Woodstock, falando que na pandemia a gente teve um claro exemplo de como a riqueza impera nesse país, né? E também, por outro lado, tantos foram os benefícios e auxílios que foram incorporados, a máquina pública saiu da pandemia, e aí com políticas ainda reajustando absolutamente seus salários, como sempre. Então, Infelizmente, de que a conta tem que fechar. A conta tem que fechar, essa parte administrativa, institucional, o governo, ela realmente precisa ser estudada. O ouvinte foi perfeito na sua colocação. As distorções, né, que acontecem aí nesse Brasilzão de todo tamanho, mas sem dúvida alguma. Ontem, então, a gente tem a previsão de isenção da LCA e da LCI, o aumento e sem taxas, né, para as bets, mas sim uma possibilidade de se taxar investimentos e até lucro, né? Sim, isso. Olha, Fernanda, é muito bom você tocar nesse assunto. Acho que ele é muito pertinente e pontual neste momento para os ouvintes, porque como a gente está falando aí de uma igualdade tributária e correção de uma desigualdade existente, a tributação das altas rendas já era esperada por nós brasileiros há muitos anos, porque em todo o Brasil é um dos únicos países que não tributa, né, lucros, por exemplo. E aí no mesmo projeto de lei que foi aprovado a isenção dos 5 mil, também teve a aprovação da tributação das altas rendas, mas também com escalonamento, com cálculo. Então, os ouvintes precisam ficar bem atentos. E aí, Fernanda, se você me permitir, vou puxar o saco para a nossa área, né? Claro. Procurar os seus contadores, né, os empresários de contabilidade, para poder os auxiliar, né, de como você trabalhar isso agora, utilizar as melhores ferramentas, fazer as simulações e adaptar a sua realidade, né, à nova forma de tributação. Isso. Tem mais um ouvinte aqui nos perguntando, ele é servidor público aposentado, Patrícia? Sim, e ele está perguntando como é que fica um servidor público aposentado se ele paga imposto de renda. Ele não diz aqui se é municipal, estadual, federal, mas pergunta de uma forma geral. Entendi, Patrícia, tá demais. Patrícia, ele paga sim se a renda dele for uma renda tributável, né? Porque o imposto de renda, ele diferente de outras verbas, né? Ele faz parte de uma remuneração
tributável da renda. Ele não isenta servidores públicos, né, do imposto de renda. Então, é muito importante ele também ficar de olho na sua remuneração e se ela está enquadrada. E, claro, como a Fernanda comentou, na obrigatoriedade da entrega da declaração do imposto de renda no ano que vem. E o Ivo aqui, ó, mais um. Olha, aqueles que têm mais de 65 têm os mesmos benefícios dos que têm mais de 80? Não. Não. Ai, né? Gente, não vamos igualar, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem, os que têm mais de 80, eles têm o benefício da não entrega pela idade, né? Uhum. E mesmo assim, há de se convir, né, que se ele tiver um trabalho ativo, aquela coisa, tem que analisar a situação dele. Mas é importante, Ivo, você analisar todas as suas rendas, todas as suas fontes de bens, móveis e imóveis, para ver se você se enquadra na obrigatoriedade da entrega. Graças a Deus, Fernanda, para efeito Brasil, a gente tem igualdade, ninguém tem obrigatoriedade, não. Ó, e por último aqui, o que é alta renda? Alta renda é toda pessoa física que receber acima de, vou falar mensal primeiro, 50 mil mensais, tá? E 600 mil anuais. Então, tomar cuidado também, uma observação rapidinha, que tem duas tabelas, a do mês e a do ano. Então, se você ganhar em algum mês acima de 50 mil, você vai pagar de acordo com o escalonamento. E se no geral, anual, se ganhar acima de 600, você paga também da diferença. Que essa é a maior contribuição hoje? Hoje é uma contribuição nova que está surgindo agora para o ano 2026. Entendido. Bom, gente, eu queria agradecer o carinho da Carla aqui com os nossos ouvintes, esclarecendo. Tudo depende, é claro, de mudanças e aprovações pelo Senado e depois sanção presidencial. E a Carla volta aqui para falar como tudo fechou. Perfeito, Fernanda. Obrigada, agradeço a vocês. E os ouvintes, lembrem, gente, um bom contador pode te ajudar a salvar a sua vida. Fazer contas que a gente não sabe fazer. É isso aí. Carla, obrigada, viu? Bom dia. Bom dia.